Bom dia, queridos irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a nós lermos hoje alguns versículos do capítulo 14 do livro de Êxodo. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Diz assim: E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulturas no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Hoje nós vamos meditar um pouquinho no tema É hora de agir. E eu quero te convidar a nós orarmos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, te agradecemos porque ela é sempre viva, diretiva, instrutiva, Senhor. A Tua palavra é lâmpada, Senhor, para o nosso caminho. E nós pedimos, Pai, que em nome de Jesus, essa palavra traga luz, Deus, para o nosso coração, traga, Senhor, encorajamento, ânimo e confiança, Deus, no Senhor, de que o Deus que agiu assim no passado é o mesmo Deus hoje e que age da mesma maneira, Pai. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, aqui, nesses capítulos, nós vemos o povo de Israel saindo do Egito. Mas como é que esse povo foi para lá? Como todo um povo acabou se tornando escravo no Egito. Eles foram para o Egito junto com seu pai Israel, o pai e os filhos ali, já tinham netos. E no Egito aquele povo foi crescendo, foi se multiplicando, as famílias foram nascendo, casais foram se casando, foram tendo filhos e mais filhos e mais filhos. E no começo era tudo muito bom. O faraó gostava, respeitava os filhos de Israel, esse povo. Mas o povo foi crescendo e eles ficaram com medo, porque pensaram que os israelitas ali podiam acabar dominando sobre os egípcios. Então, o que eles fizeram? Vamos dominar sobre eles. Vamos fazer deles os nossos escravos. E o povo começou a ser escravizado ali no Egito. Mas a Bíblia diz que Deus viu a aflição do povo e que Deus ouviu o clamor deles, que Deus viu a angústia de alma que eles estavam vivendo ali sobre aquele jugo de escravidão. Então, Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés é enviado ali ao Egito. Deus sabia que o coração de Faraó se endureceria, mas mesmo com o coração de Faraó ali endurecido, Deus tinha um plano, que era glorificar o seu nome entre os egípcios. E então, depois de muitas pragas, 10 no total, finalmente o povo consegue fugir ali do Egito. Eles vão embora. A Bíblia diz que eles fogem afoitamente, eles saem o mais rápido que eles conseguiam. Até tem um detalhe nesse acontecimento ali, que é a questão dos pães, que não deu tempo ali da massa fermentar. Então, até hoje, os judeus celebram a Páscoa com os pães asmos, Então, o povo foge ali do Egito. Mas, parece que dá um clique assim na cabeça do faraó. Ele fala assim: o que foi que a gente fez? Por que a gente deixou esse povo ir embora? O que estava na nossa cabeça? Como eles vão deixar de ser nossos escravos? Isso não está certo. E aí, Faraó, com seus carros, cavalos, com seu exército, decide ir atrás dos israelitas, ir atrás daquele povo. Eles estão pensando que eles nos serviram 400 anos como escravo e assim eles vão embora e a gente não vai ter mais quem trabalhe para nós, quem faça as nossas construções, quem faça os nossos tijolos. E então Faraó decide ir atrás dos israelitas. Só que o povo estava em um lugar um pouquinho complicado. Eles estavam de frente com um grande mar.
E, como você já sabe, não era um povo pequeno, não era uma família que podia entrar em um barco ali e atravessar. Era um povo muito numeroso. E, deparando ali de frente com aquele mar, o povo olha para trás e, no versículo 10 diz assim: chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Foram libertos? A gente está indo atrás, a gente quer fazer eles escravos de novo. A gente está indo pegar esse povo para manter eles cativos sobre o nosso domínio novamente. E a Bíblia diz que os israelitas temeram muito. Você ficaria com medo se você estivesse nessa situação? Imagina, você passou 400 anos. Seus netos foram escravizados, os netos foram escravizados, os pais, os filhos, muitas gerações. Imagina, tinham pessoas ali que tinham nascido na escravidão, não sabiam o que era ter uma vida livre. E diz que eles temeram muito. Eu tenho certeza que se eu estivesse naquela situação, eu também ia temer muito. E olha só o que é que o povo faz. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nossa, que coisa boa, não é? Não concorda comigo? Eles clamaram ao Senhor. Mas, no versículo 10, a gente vai ver o que eles fazem depois de clamar. Então, o nosso primeiro ponto é temor. O temor ali vem sobre o povo. O nosso segundo ponto é o clamor. Diante daquele temor que eles tiveram, eles clamaram ao Senhor. E então, chegamos no nosso terceiro ponto, versículo 11 e versículo 12. Vamos ler. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? O povo estava com medo que eles achavam que eles iam morrer. Se fosse para morrer, que a gente tivesse morrido lá no Egito, né? A gente vai morrer aqui nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Ei, Moisés, o que você fez? Se fosse para a gente morrer, deixasse a gente ter morrido lá, veio trazer a gente aqui para o deserto? E olha o que mais eles disseram. Não é isso que te dissemos no Egito? Moisés, a gente te avisou, Moisés, a gente falou para você. Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Deixa a gente aqui. A gente está sofrendo, mas pelo menos a gente conhece o sofrimento, a gente conhece a situação. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então nós entramos no nosso terceiro ponto, que é a reclamação. O povo temeu, clamou a Deus e agora está reclamando. A gente, pode querer apontar o dedo para os israelitas e falar, mas que isso? Deus acabou de libertar vocês de 400 anos de escravidão, vocês temem, clamam a Deus e logo depois de clamar já estão reclamando? Mas muitas vezes a gente não é nem um pouquinho diferente. A gente vem um temor no nosso coração, a gente clama a Deus, coloca aquilo diante de Deus, mas logo em seguida a primeira pessoa que aparece, o que a gente já está fazendo? Reclamando. Ah, mas por que é desse jeito? Ai, não sei por que eu mudei. Antes estava melhor, lá no Egito que estava bom. Ai, Moisés, a gente falou para você que a gente queria ser escravo. Quem é que diz isso, né? Eu quero ser escravo. A gente vai continuar aqui servindo os egípcios. Era melhor a gente ter ficado lá no Egito do que a gente ter saído para morrer aqui nesse deserto. Então o povo reclama. E então, vamos ler o versículo 13, que diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Moisés aqui, ele transmite para o povo aquilo que Deus já tinha falado para ele. Se a gente ler ali nos versículos anteriores, a gente vai ver que Deus falou com Moisés, que Deus iria livrar o povo. E Moisés continua dizendo assim: porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Tá vendo esse grande exército que está vindo aqui atrás de nós? Grava bem essa cena aí na sua mente, porque é a última vez que vocês vão ver eles. E então, o versículo 14 diz: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor vai lutar por vocês. E essa reclamação vai,
vocês vão se calar, vocês não vão ter nada a dizer diante do livramento do Senhor na vida de vocês. Então nós chegamos no versículo 15, que é o tema, dessa ministração, é hora de agir. Disse o Senhor a Moisés. Esse versículo pode parecer até um pouco contraditório, né? Nossa, mas clamar a Deus é uma coisa tão boa, não é mesmo? Não concorda comigo? Orar, clamar a Deus é uma coisa tão boa. Mas olha só o que Deus diz para Moisés. Por que clamais a mim? O que vocês estão aí clamando, chamando, gritando por ajuda, se desesperando? Dize aos filhos de Israel que marchem. É hora de agir. Existe um momento de clamar e de não fazer nada além de orar e de clamar a Deus? Sim, existe. Mas aqui é o Senhor quem está dizendo, por que é que vocês estão clamando a mim? Não é hora de ficar parado clamando, é hora de agir, é hora de fazer algo. Dize aos filhos de Israel que marchem. É hora de agir. E muitas vezes na nossa vida nós precisamos de discernimento para saber o que fazer em cada situação. Porque clamar é uma coisa boa? Com certeza, eles estavam clamando ali a Deus. Reclamaram também, né? Nós não podemos julgá-los porque muitas vezes nós agimos exatamente assim. Então, Deus dá essa direção para o povo, falando: por que é que vocês estão clamando a mim? Não é hora de clamar, é hora de agir, é hora de marchar. Mas marchar, eles estavam diante de um mar. Ninguém até então tinha andado por sobre as águas. Jesus andou por sobre as águas, mas até aquele momento eu imagino que eles não sabiam dessa possibilidade. Mas então Deus dá uma direção ali para Moisés e as águas se partem ali ao meio, as águas se dividem e aquele povo passa em terra seca. É hora de agir. Nós precisamos de discernimento para saber a hora de clamar e a hora de marchar. Você passa por temores, como esse povo? Sim, né? Tem situações que a gente parece que está encurralado, não dá para voltar para trás nem para ir para frente. E nós tememos. Você clama a Deus? É uma bênção, é muito bom clamar a Deus. Mas no momento de agir, a gente deve apenas clamar a Deus? Não, no momento de agir nós devemos agir. A reclamação, ela é boa? Não é boa, né? Mas todos nós passamos por isso. Tem alguém aí que nunca fez uma reclamação na vida? Nunca falou: ai meu Deus, por que eu fui fazer isso? Ô Moisés, ainda bota a culpa no outro, né? Reclama e coloca a culpa no outro. Ô Moisés, não te avisei? Por que você foi tirar a gente lá do Egito? Sendo como se fosse Moisés que tivesse tirado o povo de lá, né? Moisés era um servo, um instrumento de Deus. E então, por último, entra a ação. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Como eu disse mais cedo, a gente precisa de discernimento para saber qual é o momento de clamar e qual é o momento de agir. A palavra de Deus diz assim, que o coração do sábio, ele sabe o tempo e o modo de cada coisa. Então, diante disso, o que nós podemos fazer? Se é o coração do sábio que sabe qual é o tempo e o modo, nós podemos pedir para Deus um coração sábio. Naquele momento ali, não adiantava reclamar. Não ia mudar a situação. O que mudaria ali a situação era se o povo agisse. A ação era momento de agir, era momento de marchar. Não era momento de olhar para trás, nem de deixar a melancolia tomar conta do coração e ficar pensando: é o fim, acabou. Não, é hora de marchar, é hora de agir. Nós sabemos a hora de agir? Muitas vezes não. Nós somos que nem o povo, na hora de agir a gente está reclamando. Às vezes na hora de clamar, na hora de orar, que é para a gente estar ali com uma situação e a gente precisa só orar por aquilo, só esperar em Deus, o que a gente quer fazer? A gente quer agir. E para isso nós precisamos da ajuda de Deus, da palavra de Deus.
Então, que em nome de Jesus, nas situações que nós vivemos, no nosso dia a dia, grandes, pequenas, que a gente tenha esse discernimento de Deus. Quando é o momento de clamar e quando é o momento de marchar, de agir. Em quais situações você vê que é um momento de clamar a Deus, de orar, de esperar, de confiar no Senhor, de esperar no Senhor? Quais são as situações que você vê que, não, esse é o momento de marchar, esse é o momento de agir. Tem um mar diante de mim, mas não é o momento de parar. É o momento de avançar, de caminhar, de agir debaixo sempre de uma palavra de Deus. Quem disse aqui para o povo marchar foi o Senhor que havia libertado aquele povo. E então, aquilo que Deus falou para Moisés se cumpre. O povo passa ali aquele mar, os egípcios começam a atravessar também, mas eles não chegam até o final com vida. O mar se fecha e todo o exército do Egito, os seus carros, cavalos, são todos ali engolidos por aquelas muitas águas. Águas que para o povo de Israel até hoje, né, um sinal maravilhoso de um milagre de Deus para eles, de libertação, de realmente de um divisor de águas na vida deles, né? Mas para os egípcios é ali o fim, é a morte deles. E realmente aquele povo não vê mais os egípcios, porque todos são mortos ali no mar. Então eu quero te convidar a nós orarmos, colocando a nossa vida diante do Senhor, tendo isso no nosso coração, que é hora de marchar. Não é hora de ficar reclamando, nem choramingando, ai, por que isso, por que aquilo? Ou de culpar alguém, colocar a culpa em alguém, como o povo ali falando para Moisés, mas é hora de marchar, é hora de agir. E eu quero te convidar a nós orarmos. Eu preciso muito dessa ajuda de Deus para saber a hora certa de fazer cada coisa, a hora certa de agir, a hora de apenas clamar e esperar. A gente diz apenas, mas clamar a Deus já é muita coisa, né? Quando a gente ora e clama, Deus faz coisas que nós jamais poderíamos fazer. Eu quero te convidar a nós orarmos, se você também quer pedir esse coração sábio a Deus, que sabe qual é o tempo e o modo de cada coisa, para saber a hora de agir, a hora de esperar. Quero te convidar a nós orarmos. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, Deus. Foi o Senhor quem formou a cada um de nós, cada pessoa que está assistindo, Senhor, essa devocional. E eu oro a Ti pedindo, Deus, que o Senhor nos dê um coração sábio, Pai. Nos ensina, Senhor, a ouvir, Senhor, a Tua voz. Quando o Senhor nos disser para marchar, para avançar, que em nome de Jesus a gente obedeça, Senhor, e reconheça a Tua voz, Pai. Senhor, nos perdoa também, o Senhor sabe que nós não somos diferentes desse povo. Muitas vezes reclamamos, murmuramos, muitas vezes colocamos a culpa em outras pessoas. Mas, Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a agir nos momentos, Deus, que nós devemos agir. E nós pedimos, Pai, a Tua bênção e a Tua direção, Pai. Peço, Senhor, pela vida de cada pessoa que está assistindo essa devocional, que em nome de Jesus, Pai, receba, Senhor, desse toque do Senhor, dessa direção do Senhor, Pai. E faz, Deus, os nossos ouvidos sensíveis, Pai, que os nossos ouvidos reconheçam, Pai, com facilidade a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido irmão, que você tenha um dia na graça e na paz do Senhor. Amém. Amém.